pessoal, está no ar mais um A10Cast, o podcast da TV Antena 10. A partir de agora, você acompanha mais esse episódio na tela da TV Antena 10. E você já sabe, se você quiser conferir algum trecho da nossa entrevista ou conferir novamente toda a entrevista, você pode acompanhar no YouTube da TV Antena 10 durante toda a semana, nas nossas redes sociais e, claro, no a10mais.com. Então, vem comigo, porque hoje o nosso tema é um tema de relevância social, um tema que dá dor de cabeça para o teresinense e que dói no bolso também. Acho que você já sabe do que eu estou falando, né? Se você for usuário do transporte coletivo de Teresina ou sem ser mesmo usuário, você também sofre na pele todos os dias o impacto da crise do transporte coletivo de Teresina. E hoje aqui no A10Cast, a gente quer tratar desse tema, aprofundando com aqueles que realmente estudam e podem ajudar a gente a pensar em soluções, principalmente para o poder público, que é quem tem o poder de ação. Então, para a gente começar falando sobre esse assunto, eu vou entrevistar agora o auditor do Tribunal de Contas do Estado, Bruno Cavalcante, que já está aqui comigo. Olá, Bruno, bem-vindo aqui ao A10Cast. Olá, nós que agradecemos o espaço. Eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando sobre esse tema, que, como eu falei, é um tema que impacta diretamente quem usa o sistema coletivo, mas indiretamente também quem não usa, quem não depende desse sistema. É só a gente olhar para o trânsito de Teresina, né, principalmente no horário de pico, a gente vai entender por que todo mundo é afetado por essa crise do transporte coletivo. E o Tribunal de Contas passou a ser ali uma peça-chave nessa discussão e virou até tema de polêmica nas últimas semanas, Bruno, porque circulou a informação de que o Tribunal de Contas tinha feito um cálculo e colocado que a passagem em Teresina deveria ser de R$10. E os auditores entraram ali no meio de uma questão, foram até criticados, apontados. Muita gente questionou quem são esses auditores, quem são essas pessoas para falar em uma passagem de R$10 em Teresina. Então, antes da gente entrar no tema, realmente, eu quero que você explique para aquelas pessoas que não entendem qual o papel do Tribunal de Contas e muito menos de um auditor. O que vocês fazem, Bruno? Qual é o papel do Tribunal de Contas e de um auditor? Tranquilo. Então, assim, o Tribunal de Contas, ele tem como missão principal fiscalizar a aplicação do recurso público. Poucas pessoas sabem, mas quando um agente político, né, um prefeito, o governador do estado, né, assume esse cargo, eles são obrigados anualmente, tá, a prestarem contas ao tribunal. E o tribunal, então, vai analisar toda a documentação, né, relativa a isso e vai julgar essa conta, aprovando ou reprovando essa conta. Então, nasce basicamente a atuação do tribunal dessa necessidade. Historicamente, o tribunal era muito voltado para essa atuação, tá certo? Em formalidades, em julgamento de contas. Só que há de uns 4, 5 anos para cá, houve uma percepção da necessidade de abrir espaço para uma fiscalização mais concomitante, tá entendendo? Porque, assim, muitas vezes o gestor atuava, prestava contas, encerrava o seu mandato e aí você tinha um olhar para trás, para a gestão que passou. Você precisa hoje acompanhar a gestão atual, perceber os problemas, né, de política pública que estão acontecendo. Então o tribunal acabou percebendo a necessidade de abrir espaço para a fiscalização de, por exemplo, serviços de transporte público, esgotamento sanitário, abastecimento de água, educação, saúde. Então hoje o Tribunal de Contas tem todo um corpo de auditores, né, que estão, digamos, voltados, tá, para a fiscalização, né, desses importantes serviços, tá? E, né, respondendo à segunda parte da pergunta, o auditor é o servidor responsável por instruir o processo, tá certo, de fiscalização. Então a gente faz um papel aí tipo assim do delegado e do perito. Então a gente levanta as informações, vai a campo,
instrui o processo com um relatório técnico e, na sequência, os demais atores, né, que estão lá no tribunal, como é o caso do Ministério Público e os relatores, né, os conselheiros, que vão julgar esse processo. Então, os auditores não são esses vilões que colocaram ali o valor da passagem do transporte público de Teresina num valor de R$10, que sugeriram, né, à Prefeitura de Teresina esse valor de R$10. Agora, entrando nessa questão, Bruno, foi feita uma auditoria, né? Os auditores, você e aquele grupo, né, que foi montado para estudar essa questão dentro do Tribunal de Contas, vocês estudaram por meses, né, a situação do transporte coletivo de Teresina. E nós estamos nessa crise em que não há uma quantidade suficiente de ônibus e os ônibus que existem circulam na cidade, muitas vezes não cumprem a rota e são ônibus velhos e cheios de deficiências, né? Ônibus em que muitas vezes o relato que a gente ouve de telespectadores, de ouvintes, é de que não há muitas vezes nenhum assento, está quebrado e às vezes nem tem realmente o assento. Diante dessa auditoria que foi feita pelo Tribunal de Contas, o que a gente pode dizer que foram ao longo das décadas os fatores que levaram a essa situação de crise que a gente vive hoje? Justamente, essa auditoria ela foi instaurada em razão de um pedido da Assembleia Legislativa, tá, que queria que a gente entendesse um pouco o que estava acontecendo com o sistema de transporte público de Teresina. A gente bem sabe, todo mundo tem, né, informações da precariedade da prestação do serviço, e o que a gente notou é que havia um debate, um jogo de empurra muito grande com relação às verdadeiras causas da crise. Houve a instalação de CPIs, né, na Câmara. Sim. Mas assim, o que a gente precisava e buscou nesse trabalho foi ter uma compreensão aprofundada do que aconteceu com o sistema de transporte público de Teresina, né, por que ele se encontra hoje nessa situação, né, ou melhor, se encontrava no momento que a gente fez a inspeção em campo. Então, basicamente, o que é que nós temos? Historicamente, você tem uma população que sempre precisou do transporte público para se deslocar. Teresina chegou a operar aqui com cerca de 486, 500 ônibus, tá certo? E hoje funciona com 220, 230 ônibus, tá? Nós transportávamos anualmente cerca de 96 milhões de passageiros, tá? E hoje a gente transporta alguma coisa em torno de 25, 27 milhões de passageiros. Então, o que a gente observa com isso? Ao longo dos anos, ocorreu uma retração no sistema, uma diminuição do sistema, tanto em número de passageiros como em veículos circulando, tá? E o desafio da auditoria foi tentar compreender o que tinha acontecido, tá? E quais eram os caminhos que nós poderíamos seguir para melhorar esse sistema. Então, a auditoria que foi instaurada, ela teve aspectos bem objetivos. Se a gente relembrar aí 2020, mais ou menos, 2019, quando começa a implantação do sistema Integra, né, tinha muitas críticas com relação à operação. Então a gente buscou nesse trabalho entender por que era obrigatório ter a integração, tá? O que se buscava com essa integração, por que Teresina precisava desse caminho. Então vou dar só um exemplo aqui. Teresina, se a gente for ver, o centro da cidade ele é um grande polo gerador, tá, de viagens. As pessoas buscam o centro. Pelos serviços, né? Então, o que acontece? O sistema ele funcionava de forma radial, né? Dos bairros para o centro. E aí acontece um problema. O centro ele está ali, tá certo? Numa área entre rios. Então, as linhas elas acabam vindo de forma radial, se concentrando para o centro e se superpondo na medida que elas precisam passar pelas pontes. Então, acontecia um problema no sistema de transporte de Teresina, que era a superposição de linhas. Tá? Que ainda acontece hoje porque a gente opera um sistema meio misto, na verdade, né? Então, esse era um dos grandes motivos que justificavam, tá certo, essa reorganização no transporte. E aí veio a ideia do sistema, né, de integração. Porque tem um comando legal também, que cidades acima de 500 mil habitantes precisavam integrar. Ter a integração. Isso, e Teresina é uma situação disso. Então, o que a gente notou é que o governo federal sinalizou com recurso. Tá? Foram investidos na época cerca de 86 milhões de reais com a construção da infraestrutura.
E o que a gente percebeu é que a operação não teve o sucesso esperado. Muita gente culpa a administração do ex-prefeito Firmino Filho e diz que foi um erro, que foi mal planejado, que eles realmente não conheciam as necessidades da cidade, não levaram em conta o fato de Teresina ser uma cidade que cresceu de forma horizontal. São várias as críticas e além das críticas políticas. Mas pelo que o senhor está colocando aqui, o que eu entendo é que naquele momento, todo o contexto, até esse contexto federal que o senhor está trazendo para a gente, justificava essa necessidade de uma integração aqui em Teresina? Isso. O sistema integrado ele é um sistema moderno, é um sistema que as grandes capitais precisam buscar. Tá? O que a gente colocou na auditoria, e foi a nossa percepção, é que houveram falhas na implantação do sistema, e a gente colocou lá de forma muito educada com relação ao aspecto da falta de experiência dos operadores, tá certo? Em sistemas integrados, isso é importante a gente falar. Eu acho que teve uma questão também que a gente precisa chamar a atenção. Não houve tempo hábil para você promover os ajustes necessários nessa grande mudança de um sistema radial para um sistema integrado. Mas porque veio logo a pandemia. Mas, desculpa interromper o senhor, quando o senhor fala nessa falta de experiência, mas esse modelo, ele veio com base em experiências de outros capitais, né, de outras cidades do Brasil. É porque os operadores daqui de Teresina, eles não operavam sistemas integrados, né? Todo mundo fazia o seu sistema radial, tá entendendo? E meio que, digamos, faturava de forma independente, cuidava da sua linha. Agora não, agora você tinha um sistema mais complexo, em que você tinha, né, zonas, e aí você precisava ter um passageiro integrando com uma empresa de transporte com outra. Então isso tem uma certa dificuldade operacional de acontecer, de ratear o faturamento, tá entendendo? Mas assim, o que é que eu queria chamar a atenção? Quando o sistema Integra foi concebido, tá certo que a concessão aconteceu em 2015, né? Havia uma previsão, uma premissa de projeto, tá? Melhor falar assim, que o usuário do sistema custearia o sistema. É o que a gente chama de usuário pagante. Sim. Então a ideia era que 94% da receita do sistema fosse oriunda da tarifa. Tá? E naquela época, né, de concepção do projeto, você tinha um índice de motorização, tá certo? Que é a disponibilidade de veículos privados para deslocamento baixa. Tá? Então esse índice na época era cerca de 0,28, 24, se eu não me engano. Não tinha a força dos aplicativos como tem hoje, né? Isso existia. Então a cada 10 pessoas, cerca de 2, 3 pessoas tinham carros, sabe? E o que foi que a gente notou ao longo desses 10 anos, né? O volume de veículos cresceu de forma muito significativa em Teresina. Vou dar um número aqui para impactar. Teresina hoje, uma cidade com cerca de 900 mil habitantes, né? São 870 mil aproximadamente. Nós temos hoje cerca de 650, próximo de 700 mil veículos. É muito veículo, né? São muitos veículos. Veículo que eu falo é picape, automóvel, moto, motoneta, tá? Então isso quer dizer o seguinte, vamos facilitar a compreensão desse número. A cada 10 pessoas, a gente imagina aí que existem 7 veículos. Então, não eram 2 como antigamente, são 7. Aliado a tudo isso, você tem uma mudança na taxa de mobilidade das pessoas. O celular ganha relevância. A gente hoje deixa de ir à instituição financeira, ao banco pagar uma conta. Faz tudo de casa. Faz tudo de casa. Então, e ainda tem a questão dos aplicativos, né? Então, pede a comida, não precisa mais sair. Isso. Então, tudo isso afeta o sistema. Então, a ideia do usuário, né, pagar pelo sistema via tarifa, você começa a ter uma diminuição desse usuário, tá certo? E aí ninguém tem ainda uma compreensão exata de como resolver esse problema. Qual o problema? Como custear o sistema de transporte, tá? E isso é o nascedouro de tudo isso que a gente tem vivenciado hoje. E qual é a consequência disso? O operador, ele começa a enfrentar essa escassez de passageiro, ele vai tentando racionalizar as viagens, a gente começa a observar aquela frequência que não é mais atendida, né? Na periodicidade que a gente esperava, aqueles intervalos de viagem vão ficando maiores. Então, tudo isso, na verdade, na nossa interpretação, no trabalho, não são causas, são consequências da escassez de passageiro
no sistema de transporte. E aí, se a prefeitura quer manter um nível de serviço ainda confortável, tá? Ela vai precisar custear, tá certo? O sistema com subsídio. Mas aí entra um outro ponto polêmico dessa questão, né? Porque gera em algumas pessoas até uma revolta, como a prefeitura está tirando dinheiro que poderia investir em outras áreas, como a saúde, a educação, principalmente nesse momento de crise, e as pessoas veem como a prefeitura está passando esse dinheiro para o setor privado, está entregando esse dinheiro para os empresários, né? Isso gera crítica. Nesse momento, o que o senhor entende é que sem o repasse desses subsídios, não tem como ter esse sistema funcionando. Eu vou só melhorar um pouquinho o comentário no seguinte aspecto. A gente precisa definir o nível de serviço que é sustentável para o sistema, tá entendendo? Então, assim, o trabalho que a gente fez uma simulação de operação para entender, dar números, né? Dar números para o transporte. Então, esses números foram os seguintes. A gente simulou uma melhora na prestação do serviço, aumentando o número de veículos circulando. Então, em vez de circular os 220, 240 veículos, a gente simulou um sistema com 324 veículos. A gente foi tentar entender o que o usuário mais criticava, reclamava, né? Então, nessa simulação, a gente colocou, por exemplo, os intervalos, né, de viagens num intervalo menor, tá certo? A gente colocou intervalos de viagem a cada 1 hora, o que dá um tempo de espera na parada previsto de 30 minutos, tá? Que é o que não ocorre hoje, né? Ocorre. A gente também percebeu problemas na oferta de viagens naquele período noturno, né? Que nem tem ônibus hoje. Então a gente colocou uma operação de 5 horas da manhã, tá? Até, se eu não me engano, às 23 horas ou foi 24 horas. Então, bem generoso aí na cobertura do tempo. A gente olhou também se havia problema de cobertura espacial, porque tem muita gente dizendo que, mas a gente viu que não, que tecnicamente, tá? Cobertura espacial é boa. O problema não é não existir linhas, o problema é a frequência das viagens dentro das linhas. Isso era um ponto bem polêmico com o relator do processo que ele insistiu. E respeitar as linhas, porque a denúncia da população é que hoje os motoristas, né, não respeitam essas linhas existentes. Colocamos também na simulação a possibilidade do ônibus numa frequência melhor aos sábados e domingos, tá entendendo? Que também é importante, né? Nós temos uma escassez de ônibus de viagem muito grande nesse período. Então, chegamos a um número, tá? Então, cerca de 15 milhões de reais por mês é o custo operacional desse sistema num nível de serviço razoável que entregaria maior conforto, tá, para o usuário. E aí vem a questão da receita. O que acontece hoje então? A tarifa hoje ela só chega a aproximadamente uma arrecadação de cerca de 6 milhões de reais, tá certo? E eu esqueci de comentar do porquê dos 9,80, né? Que o pessoal fala, os 10 reais. É nesse ponto aí que eu quero chegar, né? O senhor já explicou mais ou menos, mas como vocês chegaram a esse cálculo, né? Esclarecer a população, né? Como surgiu aí esse cálculo dentro de qual realidade? Porque a realidade atual, o que a gente vê é que é inviável uma tarifa aí de aproximadamente 10 reais, né? Correto. É muito alto, é uma tarifa muito alta para a renda média do trabalhador piauiense, que a gente sabe que é baixa. Esse R$ 9,80, na verdade, foi um rateio do custo operacional para o número de usuários que a gente estava prevendo. Então a gente queria com esse número mostrar para o gestor, né, para a prefeitura, que se não houvesse o subsídio, tá, o custo operacional demandaria uma tarifa, um rateio que, de certo modo, reflete a tarifa desse valor de R$ 10, tá certo? E aí, para sinalizar a importância do subsídio, tá? Hoje, várias capitais do Brasil funcionam com subsídio, porque esse fenômeno de retração do sistema de transporte público ele aconteceu no Brasil como um todo. Se agravou mais aqui em Teresina. A gente, depois da pandemia, nós fomos um sistema que não conseguiu voltar bem depois da pandemia, sabe? Mas assim, é um problema comum, tá? Então, o que acontece? A gente queria mostrar com isso o seguinte, prefeitura, vocês precisam ver a questão do subsídio com muita prioridade, porque se não houver o subsídio, isso vai demandar uma tarifa bem mais alta, que seria nesse horizonte aí, esse cerca de R$ 10.
Só que a prefeitura ela já coloca um subsídio hoje, ela pratica um subsídio da casa de 4.750.000. Então, assim, para ficar com o número redondo e ficar mais fácil de entender, a operação melhorada que a gente simulou, ela deveria acontecer com cerca de 15 milhões de reais por mês. O sistema já arrecada 6 milhões com tarifa disso. E a prefeitura já coloca cerca de 5 milhões. Então, 5 milhões com 6 milhões, estamos falando de 11 milhões. Precisaríamos aí de mais 4 milhões. Então, o que a gente defendeu no plano de ação que a gente colocou no trabalho? A possibilidade desse aporte de mais 4 milhões mediante contrapartida dos operadores. Que a gente identificou outros problemas operacionais que precisariam ser melhorados, tá entendendo? Então, a ideia era que a prefeitura, se fosse possível, viesse com esse aporte extra, né, de mais 4 milhões, tá certo? E fizesse controles, né, mais, digamos, rígidos, para que a operação de fato acontecesse nos moldes da simulação. Agora, a população não aceita nenhuma tentativa de reajuste dessa tarifa nesse momento, diante da situação do atual sistema, né? Diante de todas as deficiências, quando você fala nessa possibilidade de reajuste, há uma reação popular de insatisfação muito grande. E, claro, isso tem consequências políticas e o gestor ele vai ter uma preocupação muito grande em falar em reajuste de tarifa aqui em Teresina. Então, esses 4 milhões a mais nessa possibilidade de subsídios, eles garantiriam a manutenção desse atual valor ou é preciso aumentar esse repasse da prefeitura para se manter esse valor de hoje? Quando a gente simulou o dado, a gente pegou uma base de junho de 23. Então, teoricamente, se os custos da operação, né, não tivessem sofrido inflação, tá certo? Esse valor fecharia realmente a conta. Se o gestor tivesse condições de colocar esse aporte extra, a gente conseguiria esse nível de simulação da prestação do serviço que a gente colocou, tá? E fecharia. Hoje, teria que atualizar o dado, mas assim, e aí pressionaria um pouco mais o valor da tarifa, que já está há cerca de 5 anos sem reajustar, sabe? O que a gente precisa informar é o seguinte, o nosso sistema hoje ele tem cerca de 40% do usuário não paga a tarifa cheia. Nós estamos falando aí dos gratuidades, né? Gratuidades, temos o PCD e temos os estudantes, tá? Que é meia, né, do sistema. Que teoricamente é meia, só que é praticado um valor já, se não me engano, R$1. Congelado há muitos anos, né? Isso, já está há um bom tempo. Então, assim, agora em 2025, várias capitais, elas promoveram reajustes em tarifas, tá? Inclusive capitais do Nordeste. Então, hoje, acho que Recife talvez aqui esteja praticando a tarifa mais em conta, R$ 4,30, mas tem outras capitais já praticando aí R$ 4,60, tem até capitais que já colocaram R$ 5,00 no valor da tarifa, tá? O que tem que se, assim, porque assim, nós somos Tribunal de Contas, nossa função aí nesse trabalho é trazer números, é melhorar o nível do debate, tá? Porque na época, no surgimento da instrução, né, nas demandas de atuação do tribunal, havia um conflito muito grande de argumentos. Então, assim, você só consegue resolver um problema se você entender bem esse problema, tá? Então, a gente queria trazer bons números e mostrar caminhos, tá? Mas, assim, a escolha é do gestor e é uma escolha que está atrelada à capacidade financeira da prefeitura, que a gente sabe que não tá muito bem, né? Então, os desafios financeiros são muito grandes. E aí é uma questão de articulação, da onde poderiam vir esses 4 milhões, caso essa simulação seja adotada como possibilidade de se pôr em prática. Tá? Aí já é um papel da prefeitura, né? Fazer ali os cálculos, cortes, para tentar chegar a esse valor de 4 milhões a mais. Mas, por outro lado, tem o papel das empresas, né? Das empresas que fornecem esse serviço aqui em Teresina. Porque o que é que as empresas afirmam? Que todo esse prejuízo, né, financeiro que elas estão vivendo, que se intensificaram na pandemia, é porque não tem passageiro. Mas, por outro lado, o passageiro entende que ele está pagando caro por um serviço que é muito deficiente, né? Que você nem sabe se pode contar. Você fica na parada, contando ali com a ajuda de Deus se vai passar ou não
O ônibus, nessa questão, a gente quer entender até que ponto o Tribunal de Contas pode também atuar no sentido de cobrar dessas empresas que elas possam cumprir o que está naquele contrato que elas assinaram para a prestação desse serviço, porque lá tinha ar-condicionado, ônibus novos, de qualidade, e a gente não vê nada disso realmente nos ônibus que circulam na cidade. Assim, a princípio, o nosso jurisdicionável é a Superintendência de Transporte, é a Prefeitura. Que é a S-Trans. Isso. Então, os nossos comandos são para os nossos jurisdicionados. Né? É claro que a gente pode indiretamente alcançar o operador do sistema, né, o empresário, né, proprietário aí da empresa de transporte, quando a gente coloca comandos voltados, né, para melhorar o controle da prestação do serviço que ele faz, né? Mas, assim, essa questão do usuário, do operador vilão, assim, a gente tentou ter uma perspectiva com relação a isso, sabe? E aí que eu noto é o seguinte, os operadores, eles já ganharam muito dinheiro no sistema, né, num tempo aí para trás. Então, antigamente as pessoas não tinham opção de se deslocar, então elas acabavam tendo que recorrer ao sistema de transporte público. E aí hoje, com a evolução, com o passar do tempo, opções de deslocamentos aconteceram, tá certo? E essa escassez de passageiro, na verdade, é uma demonstração de falha do sistema. Eu acho que a gente não conseguiu, aí eu falo a gente porque faliu todo mundo em conseguir prestar um sistema de transporte de qualidade. Então, temos uma cidade que tem temperaturas médias altas, calor, a população é uma capital, a gente já deu várias entrevistas, tá? A gente diz, é uma das maiores capitais. Um colega foi fazer uma palestra e disse, Teresina é a maior capital do Nordeste. Aí ninguém entendeu. Aí ele foi mostrar um mapinha das cidades. Ele disse, olha o tamanho de Teresina aqui. Horizontal. Muito espalhada. A distância imensa, né? Você olha, Santa Maria da Codipe pro centro, né? Tem bairros muito longe do centro da cidade. Muito afastados. Então, a gente falhou em prestar um serviço de transporte de qualidade. E hoje está se discutindo como tentar dar uma sobrevida para o transporte público, sabe? E, infelizmente, nós não temos uma solução assim pronta, tá entendendo? A pergunta de quem pode custear o transporte? É o usuário? É o poder público? Como é que está a finança da prefeitura para fazer frente a esse custeio? Então, isso tudo são perguntas que precisam ser, sabe, dialogadas. Agora, Mas quando a gente olha para o Brasil, outras capitais, outras cidades grandes, quando a gente olha para fora do Brasil, a gente vê no mundo outras cidades apostando em tarifa zero. Aqui em Teresina, o que a gente poderia pegar de experiência e trazer para a nossa realidade? Eu acho que talvez uma possibilidade seria você, num primeiro momento, tentar resgatar esse passageiro. Então, talvez um caminho seria uma tentativa de você fazer esse subsídio maior, entendendo? Melhorar o nível de serviço. Então, a prefeitura ela poderia tentar aqui, tipo um projeto piloto, eu vou tentar aqui melhorar o nível de serviço para o usuário tentar voltar para o sistema. Tá entendendo? Melhorar a qualidade dos ônibus, o primeiro passo seria isso, né? Como um empresário que vai abrir um negócio, ele paga para ver, né? Ele primeiro vai estruturar, vai investir, depois ele vai apostar que vai ter, eu vou fazer abrir uma lanchonete, vou abrir um restaurante, então eu vou, né? Então assim, talvez no momento inicial, o subsídio eu entendo como sendo a única alternativa, tá entendendo? Agora, atrelada é uma contrapartida lá do operador do transporte, tá entendendo? Ele precisa melhorar, assumir compromissos com relação às frequências, os intervalos de viagem, com relação à qualidade do ônibus, a manutenção do ônibus. Por outro lado, também o operador precisa de uma perspectiva positiva de fluxo de caixa, né? Ter segurança que ele vai ter aquela entrada, tá entendendo? De subsídio. E aí, talvez, com um sistema num nível de serviço melhor, mais previsível, com mais conforto, você consiga mostrar à população que é possível, tá entendendo? Dentro de um estudo técnico com relação, acho que é importante dizer isso, qual é a renda média do trabalhador teresinense? Vamos comparar se o custo do transporte aqui em Teresina está comprometendo um percentual de renda compatível com as demais capitais, tá entendendo? Para a gente poder desmistificar e mostrar realmente
o que o usuário tem condições de pagar e que outros usuários já estão pagando. Talvez uma linha de possível solução para essa questão vá nesse sentido. A gente fica meio que dá até aquele desânimo, assim, a gente fica pensando que é uma solução para longo prazo e longo realmente, né? Parece que quando a gente olha para essa situação, a única saída seria a prefeitura investir realmente, né? Investir e com muito dinheiro e os empresários do outro lado tentarem ali usar esse dinheiro para modernizar o atual sistema, né? A gente colocou no trabalho da auditoria uma minuta de um plano de ação, tá? Com 11 objetivos a serem seguidos pelo gestor. E aí um dos pontos iniciais desse plano de ação é uma sinalização para a necessidade de se fazer um novo estudo, tá entendendo? De demanda de viagens na capital. Novo plano diretor, né, para Teresina. Eu quero agradecer, então, a sua participação aqui no A10Cast, ajudando a gente a entender um pouco, né, de como nós chegamos a essa situação tão crítica. Muito obrigada, a gente conversou com o Bruno Cavalcante, né, que é auditor do Tribunal de Contas do Estado, e o tribunal que vai seguir fazendo esse trabalho de acompanhar. Mas não fique desanimado, pessimista, porque no próximo bloco a gente vai conversar com quem estuda mobilidade urbana e a gente vai tentar trazer uma luz para essa crise do transporte público. Estamos de volta com o A10Cast aqui na tela da TV Antena 10. E eu estou recebendo aqui o Luan Roosevelt, que estuda esse sistema de mobilidade urbana, então conhece muito bem sobre esse assunto. Luan, no final do bloco anterior, eu coloquei nas suas mãos uma responsabilidade muito grande, porque eu disse que você ia trazer aqui para a gente soluções para essa crise do sistema do transporte público de Teresina. Quando a gente conversa com a prefeitura diz que é uma questão muito polêmica e que passa também pela garantia do pagamento dos subsídios. Da mesma forma, os empresários afirmam que só resolve se tiver mais dinheiro do poder público. A gente sabe, Luan, que essa crise não é de Teresina, é uma crise que no Brasil inteiro capitais enfrentam. A gente pode dizer que há uma solução? Outras cidades do Brasil e de outros países têm ali modelos que a gente poderia dizer que, se trouxéssemos para Teresina, ajudariam a resolver essa crise? Nós que somos pesquisadores da área de mobilidade urbana, da tarifa zero, do transporte público, nós não temos dúvida de que é plenamente viável em cidades do Brasil inteiro, assim como também é viável para Teresina, achar uma solução para o transporte público. E, de fato, acho que nós estamos chegando em um consenso de que o subsídio ele é fundamental. O subsídio do poder público ele é fundamental para que a gente tenha um sistema de transporte público de qualidade. Tem que ter esse repasse, né? É preciso ter o repasse, né? Por quê? Nós já chegamos hoje em uma conjuntura, né, de cidade que nós reconhecemos que o transporte público ele é um serviço essencial, né, para todo mundo. Né? Há alguns anos atrás, por exemplo, chegamos a esse reconhecimento em relação ao sistema de saúde. E aí foi criado o SUS, que justamente garantiu esse aporte financeiro, esse subsídio do poder público, para que o sistema de saúde público pudesse funcionar com o mínimo de qualidade. Hoje, nós, pesquisadores da área de mobilidade urbana, reconhecemos que é preciso se criar um sistema semelhante ao SUS, mas que ofereça esse aporte financeiro, esse subsídio para o sistema de transporte público. Um fundo de financiamento. Um fundo de financiamento, né, com dinheiro público que vá aí colocar aporte em todas as cidades, né, que possam oferecer o transporte público, porque de fato os usuários hoje não têm mais interesse, porque o transporte público deixou de ser competitivo com outros modais de transporte privado, né? Os municípios, de fato, enfrentam, né, crises financeiras, né, que oscilam bastante, e a boa notícia é que hoje já tramita no Congresso Nacional um projeto de lei nesse sentido, né, que é o SUM, Sistema Único de Mobilidade.
né, um projeto que eu também estou acompanhando, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, né, que propõe exatamente isso, né, que hoje essa conta, de fato, se ela ficar só no município, ela pode pesar, né, mas essa conta precisa necessariamente ser dividida entre os entes federativos, município, aí governo do estado e governo federal. Entendendo que o funcionamento das cidades, das capitais principalmente, ele é responsabilidade aí, né, de todos esses entes federativos, tá? Então é possível. E Luan, hoje qual é a contribuição que o governo do estado dá para a prefeitura nesse sentido? A gente acompanhou a discussão na gestão passada ainda da cobrança de que o governo do estado pudesse ajudar nas gratuidades, né, que são referentes ao estado, né? Hoje, de fato, há o cumprimento dessas medidas que poderiam ser adotadas pelo governo do estado, ajudando a capital a resolver essa crise? Olha, acredito que não houve um avanço ainda, né? É uma proposta viável e necessária. O governo do estado assuma ali a sua proporção, né, de assistência estudantil, né, no transporte público, que seria a gratuidade, né, dos estudantes da rede estadual, né, de educação pública, né? Isso é necessário e possível, né? Eu acho que o grande avanço que a gente viu hoje em relação a isso foi a gratuidade no metrô, né, que está sendo 100% aí subsidiada pelo governo do estado, né? E entra nesse ponto, né, quais são as responsabilidades, né, e onde aí cada ente federativo deve assumir isso, né, de fato, se corresponsabilizar, né, pelo funcionamento desse sistema, é necessário. E há quem diga que essa gratuidade do metrô também impacta negativamente. Apesar do metrô, a gente não poder chamar realmente de um metrô, porque fica limitado à região sudeste, né, aqui de Teresina, mas a quem tem esse temor, né, de que pode impactar negativamente nesse sistema de transporte coletivo que já está praticamente falindo, né, pelo que a gente está vendo. Exatamente. A gente precisa, inclusive, de população, entender, voltar um pouco atrás e entender por que em Teresina a gente chegou nessa condição, assim, total falência, como você falou. É isso que a gente quer saber, como chegamos até aqui. Olha, eu vou responder, isso são resultados de uma ampla pesquisa que vão fazendo aí desde, pelo menos aí 2014 para cá, que coincidentemente foi exatamente o ano em que o nível de passageiros do transporte público de Teresina começou a decair, né? Isso são também resultados da CPI do transporte público. Desde 2014, né, o número de passageiros começou a decrescer, né, a reduzir. Por que isso? Bom, nos meus resultados das pesquisas, o que eu vejo é que houve uma opção do poder público, da prefeitura no caso, para um modelo de mobilidade urbana para Teresina, né? A gente tem, por exemplo, em Teresina, planos diretores de mobilidade urbana um tanto interessantes, né? Temos o primeiro plano diretor de mobilidade urbana em 2007, que foi revisado em 2015. O que previa esses planos diretores que foram construídos aí com a sociedade, com todo mundo? Fiz parte da construção desses planos diretores, né? Então eles previam uma melhoria significativa do transporte público, um aumento sistemático ali, ano a ano, do número de veículos, ar-condicionado nos veículos. Fora isso, todo o sistema, uma rede cicloviária que pudesse também dar suporte aos pequenos deslocamentos da população, investimento na melhoria das estações de ônibus, das paradas de ônibus e também aí um cálculo mais justo para a tarifa do transporte público, né? Isso demanda recurso, demandaria que a Prefeitura de Teresina, ao longo dos anos, colocasse mais recursos na infraestrutura, né, do transporte público e da mobilidade urbana como um todo, né? Mobilidade urbana inclui sistema de calçadas, sistema cicloviário e o próprio sistema de transporte público. O que foi feito nos últimos anos, e os dados do orçamento do município provam isso. Pelo menos 80% dos recursos que deveriam ir para a mobilidade urbana em Teresina foram prioritariamente, por exemplo, construção de novas grandes avenidas, asfaltamento de avenidas,
Construção de pontes, são importantes? São, no macro são importantes, mas isso capturou boa parte dos recursos que deveriam ser melhor distribuídos. Para a gente ter um exemplo, por exemplo, na última gestão, né, do Dr. Pessoa, só no ano passado, a prefeitura investiu 50 milhões só em asfaltamento de vias. E isso foi um padrão durante toda a gestão. Vamos dizer que durante toda a gestão tenha se investido aí em torno de 150 a 200 milhões de reais em asfaltamento de vias. Por outro lado, foi gasto, por exemplo, na construção de ciclovias em Teresina, 3 milhões e meio. É uma diferença muito grande. É uma diferença gritante. Uhum. Quanto foi investido na construção de calçadas, por exemplo? Quanto foi investido na construção de novas paradas de ônibus, né, ou na manutenção das que existem, né? Então, esse histórico de falta de investimento em mobilidade urbana como um todo e a priorização de uma infraestrutura que prioriza somente o carro, o transporte privado, fez com que o transporte público deixasse de ser interessante para o usuário, né? E aí entra uma visão política limitada, porque a gente sabe que asfalto você faz festa, né? Você inaugura, da mídia, né? E esse outro lado da mobilidade urbana é um lado que seria mais ou menos invisível, porque não daria tanta visibilidade como o asfalto, né? Exatamente, perfeito. Então, o Teresina foi uma escolha por um modelo de mobilidade urbana que gerou mais facilidade para a população como um todo escolher realmente comprar um transporte privado, a sua moto, o seu carro, porque a cidade tem uma infraestrutura que permite que você use melhor ali esse tipo de transporte, né? Outros tipos de modais, se você quer sair de bicicleta, se você quer fazer um deslocamento a pé ou o próprio transporte público, foi preterido em investimento, né? Isso de fato os dados, né, desde o primeiro plano diretor, né, até agora, eles demonstram isso. Andar de bicicleta em Teresina é um risco, né? É um grande risco. É um esporte, mas você corre ali um sério risco por essa falta de investimento. Agora, Luan, você fala sobre essa necessidade dessa ajuda federal, estadual, para que o município possa ter condições. E você fala da possibilidade de criação desse fundo, né, que está sendo analisado pelo Congresso Nacional. Mas a gente lembra que aqui em Teresina, o município tem um fundo, né, que seria para financiamento desse setor. Esse fundo existe, foi até motivo de discussão na CPI do transporte que aconteceu lá na Câmara. O que a gente se pergunta é, cadê o dinheiro desse fundo? O que eles estão fazendo e quanto há nesse fundo e o que está sendo feito com esses recursos? Exatamente, perfeito, Lídia. Nós temos soluções e as soluções são, na verdade, mais fáceis e mais próximas do que a gente imagina. Sim. Aqui o auditor do TCECO, a gente precisaria aportar mais em torno de 4 milhões e meio de reais, né, por mês. Para uma cidade como Teresina, 4 milhões e meio de reais não é impossível, né? E você citou o nosso fundo municipal, né, que foi criado aqui em Teresina para recolher, por exemplo, justamente para poder recolher o dinheiro das multas de trânsito, né, e esse dinheiro fosse investido em políticas de mobilidade urbana como toda, política de educação do trânsito, poderia ser investido no próprio subsídio do transporte público, construção de ciclovias, calçadas, enfim, seria uma forma da gente compensar aquele investimento prioritário em infraestrutura para o transporte privado, né, já que o dinheiro está indo muito para o transporte privado, que haja um retorno para poder investir em outros modais de transporte. A própria CPI do transporte público mostrou que a gente tem um caixa bastante interessante, sem possibilidades de investimento, né? Eu lembrei que em 2015 esse caixa ele era de em torno de 10 milhões de reais, né, por ano. Em 2015, antes da pandemia. Em 2015. Em 2019, ali um pouco antes da CPI, esse caixa chegou a em torno de 20 milhões de reais, né, por ano. É um recurso já que poderia contribuir muito para esse subsídio do transporte público. Isso é aplicado em outras cidades do Brasil, poderia ser aplicado em Teresina, por exemplo. Teresina também pode cobrar
o estacionamento em vias públicas, né? E essa cobrança do estacionamento que não é nenhuma novidade. E tinha esse projeto, né, de revitalização do centro, aquela obra que foi feita ali nas ruas próximas à prefeitura, passava por essa proposta de cobrança desse estacionamento. Mas, mais uma vez, entra a reação popular, aí a questão política recua com medo das consequências que terão ali na imagem política do gestor. Mas se há esse fundo, que em 2019, né, você colocava aqui, os dados ali mostravam 20 milhões. Nós estamos em 2025. Dá para saber, você tem esses números de quanto hoje há nesse fundo para financiamento do sistema? Olha, os dados de hoje, infelizmente, não, porque a gente esbarra em outro problema que é a transparência. Transparência. Né? Infelizmente, a gente tem muita dificuldade de alcançar. Esses levantamentos que a gente teve acesso foram levantados durante a CPI. De fato, aí os órgãos de controle fizeram um trabalho muito importante que foram de levantar esses dados, né? Mas falta, de fato, um portal da transparência para a gente possa saber, né? O caixa do Fundo Municipal de Transporte, ele está indo para onde? Está sendo gasto com o quê? Né? Nós estamos arrecadando quanto? Né? De fato, nós não temos acesso a essas informações hoje atualizadas, infelizmente. A gente fica aqui pensando que o problema, então, não é dinheiro. O problema parece ser, ao longo das décadas, né, historicamente, uma questão de visão, de entender o impacto que a falência desse sistema traz para toda uma sociedade. Né? A gente vê a falência do comércio no centro, a questão do impacto até mesmo no setor de saúde, em outros setores, muito motivado por um único ponto, o transporte, que não é isolado, né? A gente não tem nenhum setor como a ilha, né? Cada um vai ali interferindo no outro, né? Exatamente. Isso, inclusive, é um padrão que ele foi previsto lá atrás, né? Como eu falei, a gente tem 2 planos diretores, né? Que foram construídos de forma técnica, que tinha uma visão técnica, assim, um prognóstico para Teresina. Se ele fosse seguido, nós hoje chegaríamos em uma situação melhor de mobilidade urbana. Se esses planos diretores não fossem seguidos, o próprio plano diretor apontava que a visão, o prognóstico era de uma situação bastante difícil para Teresina, como a gente estava falando aqui anteriormente. Uma cidade que tem uma horizontalidade, né, tem uma dimensão espacial considerada, comparada com outras capitais. Então, o transporte público, para Teresina especialmente, ele é fundamental para que essa malha urbana possa estar conectada, né? Tem outro dado muito relevante, que também foi compilado durante a CPI do transporte público, não está nos relatórios, foi pesquisa minha, publicada inclusive na revista da FAPEP, na Sapiência. Teresina se tornou, isso já desde 2018, a capital mais motorizada do Nordeste. O que isso significa? Significa que nós temos, proporcionalmente, a capital que mais tem em proporção veículos por habitantes. E aí é carro e moto, né? E nacionalmente, Teresina é a capital que proporcionalmente mais tem motos por habitantes, né? Então, desde 2014, o teresinense, fazendo seus cálculos de orçamento familiar, percebeu que se tornaria muito mais barato comprar uma moto e pagar ali a sua prestação mensal e não ter que passar por todo esse sofrimento de transporte público, né, do que pagar a tarifa do transporte, né? Então isso foi um padrão desde 2014 e em 2018 Teresina alcançou o topo do ranking nacional como a capital com maior percentual de motocicletas, né? Qual é a consequência disso? E isso também, as notícias, elas estão chegando, né? Acidentes, né? Acidentes. Em novembro do ano passado, foi um aumento de 35% no número de acidentes e a maioria envolvendo motocicletas. Aí a gente fica enxugando gelo. O que a prefeitura fez hoje? Liberou as faixas de ônibus para motocicletas, porque reconhece o problema, mas não, de fato, propõe uma solução efetiva. E tem outra proposta da prefeitura
que gera questionamentos, essa liberação dos sinais vermelhos a partir de 11 horas, né, da noite. Na prática, você que estuda mobilidade urbana, né, a prefeitura justifica como segurança, uma questão de segurança das pessoas que estão ali nas vias, as vias mais perigosas. Mas, na prática, você usou essa expressão, enxugar gelo. Parece meio que medidas ali que, no fundo, elas não têm um impacto significativo, né? Assim, eu vejo como medidas populistas, né, que tentam ali agradar a população, mas eu nunca vi essas medidas como, de fato, tecnicamente, medidas que vão nem garantir maior segurança, né, das pessoas que estão nas ruas, e nem, de fato, combater, por exemplo, essa epidemia que nós temos hoje de motocicletas em Teresina, né? A solução, sim, passa, mais uma vez, por Teresina demonstrar que o transporte público é atrativo, para que as pessoas, antes de sair de casa, possam se dar conta de que é mais seguro, confortável, rápido e acessível e de transporte público do que se arriscar e ir, por exemplo, de motocicleta, né? Então, nem a liberação de faixas é uma solução de fato, a gente está postergando o problema e aumentando o problema, e nessa liberação do semáforo a partir das 11 horas também não é uma solução. Não existe nenhuma prova técnica científica de outras cidades de que isso, por exemplo, teve um impacto significativo na segurança dos motoristas. Não há. Agora, alguns vereadores da capital defendem a quebra de contrato e a possibilidade de uma nova licitação aqui em Teresina. Se essa nova licitação fosse aberta diante desse atual sistema no cenário nacional, empresas teriam interesse em investir nesse sistema hoje de Teresina, com essa queda do número de passageiros ano a ano? Olha, acredito que sim. O colega auditor também afirmou isso. O transporte público em Teresina, por muitos anos, ele foi muito lucrativo, inclusive, principalmente para os empresários, né? É possível, né? Desde que aí mais uma vez, compartilhar responsabilidades, né? O empresário, ele é responsável por operar o sistema, né? Mas para que esse sistema possa operar, é preciso que o município dê a infraestrutura, né, para que esse sistema possa operar com qualidade. Eu não tenho a menor dúvida, né? Teresina chegou aí a ser o único meio de mobilidade urbana de pelo menos 200 mil pessoas na capital. Ou seja, nós temos uma demanda reprimida de 200 mil pessoas, no mínimo, que estão dispostas a usar o transporte público, né? Ou seja, é uma clientela, aspas, né, de usuários bastante significativa, né, de 200 mil pessoas que podem ser usuários do transporte público, desde que esse transporte ofereça as condições mínimas para que elas possam usar o sistema. Esse é o ponto, né? Hoje não oferece nem o mínimo, né? O mínimo é o ônibus passando, e hoje você não sabe se esse ônibus vai passar ou não, né? E anos atrás, realmente, Teresina só tinha essa opção. Ou você esperava o ônibus, ou então você ia ter que chamar um táxi, que era extremamente caro. Hoje é uma outra realidade. Você tem várias outras formas de se locomover. São mais caras, mas diante de tanta dificuldade do sistema, acaba valendo mais a pena você pagar esses outros modais, né? Exatamente. Ou seja, as pessoas estão dispostas a pagar até um pouco mais, desde que se garanta ali um mínimo de qualidade, né, no seu deslocamento. Eu acho que é plenamente viável, embora eu pense que o caminho que deve se trabalhar em Teresina seja o da tarifa zero. Esse é um outro ponto. É possível, é viável, e qual o caminho que tem que se percorrer para chegar nessa tarifa zero? Bom, primeiro, eu acho que o município precisa fazer o seu dever de casa, né, que é dentro do seu orçamento, ver ali que fundo é possível se acessar para poder garantir esse subsídio. Nós já citamos aqui esse fundo aí, que é esse Translem, que é o fundo de multas, né, o fundo municipal de transporte, né? Esse fundo pode garantir o subsídio do transporte público, pelo menos em parte, né? E essa articulação política entre os entes, né? No caso de Teresina, principalmente com o governo do estado, né? E fazer aquela conta que é o seguinte,
quem não pode pagar garanta a tarifa zero, a princípio, né? E quem quem tem uma condição melhor, né, também possa pagar talvez uma tarifa um pouco mais baixa. Seriam etapas que iriam avançando até se tornar realmente um sistema de tarifa zero. O doutor Pessoa chegou a propor isso, né? Vocês lembram que ele propôs que quem tivesse inscrito no CAD único, Sim. né, teria a gratuidade no transporte público. Isso foi anunciado na época, né? Não foi cumprido, né? Foi promessa de campanha dele também a tarifa zero estudantil, e é preciso que se diga, e boa parte das capitais do Brasil, os estudantes não pagam transporte público. Aqui em Teresina nós continuamos ainda com a política da meia passagem, que equivale a mais ou menos 1/3 do valor inteiro, né? Mas como se sustenta essa política de tarifa zero para os estudantes? Essas capitais que já aplicam isso, sustentam como essa política? Subsídio, né? Pode ser, por exemplo, emendas parlamentares, né, que garantam esse subsídio dos estudantes, é uma possibilidade. O Fundo Municipal de Transporte, ele precisa funcionar. Nós, cidadãos usuários, precisamos ter acesso a esse fundo e decidir como que ele vai ser utilizado, né, gasto, né? Pode funcionar. A cobrança de estacionamento em vias públicas pode gerar um fundo para poder pagar, né? É possível, são muitas possibilidades que eu acho que Teresina precisa aprofundar, né, nisso. Por exemplo, Lídia, hoje a gente tem Teresina tem um gasto muito grande com isso que eu chamei de epidemia, que são os acidentes de trânsito. Sim. Né? Se eu não me engano, é a segunda cidade do Brasil com maior número de acidentes com motocicletas. Você imagina o impacto disso no orçamento da saúde, né? Se esses trabalhadores, né, que saem diariamente de casa de motocicleta, né, estão ali vulneráveis a acidentes, se eles optarem pelo transporte público, por exemplo, nós vamos ter uma economia nos gastos da saúde, né? Então, recompondo aí esse orçamento, né, talvez trazendo esse dinheiro, né, que está sendo gasto para poder, com os acidentes de trânsito, né, colocando esse dinheiro no transporte público. Eu vejo que o transporte público ele é uma política de saúde pública. Sim. Também, né? Então, de garantir. Hoje a gente tem um orçamento muito que está indo dinheiro para poder solucionar a questão dos acidentes de trânsito, sendo que esse dinheiro poderia, por exemplo, também estar no subsídio do transporte público, né? Seria uma possibilidade. Hoje existe alguma cidade, capital ou grande cidade no Brasil em que de fato há essa tarifa zero universal? Existe. Para dar 2 exemplos aqui de cidades em que esse modelo ele está funcionando e é exemplo, os 2 maiores exemplos do Brasil, né? A primeira delas é Caucaia, que é uma cidade de 200 mil habitantes, que fica aqui na região metropolitana de Fortaleza, né, em que o transporte público ele funciona 100% gratuito, né, e tem funcionado já há alguns anos com o subsídio integral do município, né. Um outro exemplo é a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, uma cidade também com mais de 100 mil habitantes, que tem a tarifa zero, transporte público gratuito, 100% integral para a população. Em todo o Brasil são mais 100 cidades com tarifa zero, integral ou parcial. São Luís implantou desde a pandemia uma política muito interessante que foi algumas linhas são gratuitas, né? Vamos imaginar que aqui em Teresina que a população mais vulnerável socialmente seja da Santa Maria da Codipe. Na Zona Norte. Isso. Um exemplo, né? O município pode começar implantando a gratuidade na linha Santa Maria da Codipe, centro da cidade, né? Pode ser, a princípio, uma única linha que faça esse percurso gratuito, trazendo as pessoas de lá para cá, né? Então, como você falou, pode ser um passo a passo. Eu acho que Teresina é muito possível. São Luís já está operando com uma linha nesse mesmo modelo, né? Que é experimental, mas que tem funcionado muito bem.
Eu agradeço, Luan, pela sua participação aqui no A10Cast. Você trouxe para a gente realmente uma luz, tirou a gente daquele desânimo, pessimismo, de que não há uma solução para essa questão. E a gente vê que está faltando mesmo uma vontade política e também daqueles que têm o poder de resolver, ouvir as pessoas que pesquisam, que estudam esse sistema, né, e que tem ali as ideias, a informação do que pode ser aplicado, né? Soluções existem, você trouxe aqui algumas para a gente, então é só realmente o poder público agir nesse sentido. Muito obrigada, Luan, foi um prazer conversar aqui com você, obrigada. Obrigado, Lídia, obrigado a todo mundo, também agradeço, assim, eu sou mais otimista, né, assim, eu estou realmente acreditando que se houver de fato vontade política e se contar com esse saber técnico, né, de nós que estamos pesquisando e temos esse conhecimento técnico, é possível sim que Teresina inclusive seja a grande referência nacional aí por ter a integridade dos seus modais de transporte público, tanto no metrô quanto no ônibus coletivo. E seria uma grande conquista. Obrigada, Luan. Obrigada.